Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom galera, o conteúdo dessa aula é referente à Era Napoleônica. Bom, a Era Napoleônica ela se inicia após ali, o fim da Revolução Francesa, bem dizer, e o golpe ali do 18 Brumário, onde Napoleão Bonaparte se torna primeiro cônsul da França. A partir do momento que ele se torna primeiro cônsul, ele já vai tomar medidas ali para consolidar algumas pautas que eram reivindicadas durante a Revolução Francesa, como a questão do Código Civil, vai conseguir fazer uma Constituição que ao mesmo tempo vai ter ali alguns aspectos democráticos, com a participação, a liberdade de expressão, a liberdade de voto para algumas pessoas na sociedade francesa. Isso já vai dar ali algumas características que vão levar o Napoleão Bonaparte a ser bem visto por parcelas consideráveis da população francesa. E ao mesmo tempo ele consegue trazer esse lado de parecer democrático para agradar todas aquelas pessoas que eram pessoas que passaram por um processo de revolução, a Revolução Francesa, e ao mesmo tempo ele vai conservar alguns poderes, vai restabelecer laços com poderes conservadores, ele também vai cada vez mais centralizar o poder nas suas mãos. Então ele consegue controlar esses dois aspectos através das suas reformas, como a reforma educacional, onde ele vai trazer ali questões voltadas para o ensino público na França, mas ao mesmo tempo ele vai reatar a parceria do Estado francês com a Igreja Católica. Então esses são alguns exemplos dessas medidas nas quais ele promove ali algumas questões democráticas, como a questão da educação, mas ao mesmo tempo ele trabalha outros aspectos de consolidação de parcerias com poderes conservadores, como é o caso da Igreja Católica. Então, nessa era do consulado, ele já está enfrentando aquele problema no qual ele foi designado para resolver o problema com a Áustria. Ele era um chefe militar durante a Revolução Francesa, que teve sucessos em campanhas militares da França em outros locais. Então, ele assume como primeiro cônsul para controlar os problemas internos e dar conta dessas guerras que a França já vinha enfrentando durante a Revolução Francesa. Então ele vai ter ali, durante esse período do consulado, a manutenção, a continuidade desses enfrentamentos em guerras com a Áustria e outros países vizinhos à França. Bom, já por volta ali dos primeiros 1803, 1804, ele vai iniciar uma nova fase, a fase do Império, onde ele estabelece que o poder dele é vitalício. Basicamente, ele vai falar o seguinte: olha, eu sou quase um rei, próximo disso, aquilo que já era comum à França antes da Revolução Francesa, ele estabelece um poder vitalício, só ia faltar ele agora passar o poder dele para um herdeiro dele, consanguíneo, só faltava isso. E ele sai do título de cônsul e se torna imperador. E ele muda o nome de Napoleão para Napoleão I, certo? Ao iniciar essa fase do Império, nós temos a França cada vez mais expansionista nas suas campanhas militares. A França vai conseguir derrotar a Áustria e mudar ali, articular mudanças na questão ali de quem seriam as pessoas comandando a Áustria. Então ele vai intervir ali na questão de poder monárquico na Áustria. Ao mesmo tempo ele também vai intervir na Espanha, ele vai tomar a Espanha e vai manipular ali pessoas nas quais ele vai colocar na cadeira ali de liderança da Espanha, o que vai gerar diversos conflitos internos dentro da Espanha, que também vão
facilitar a vida dos processos de independência cá na América. Então, olha só que doideira. Nós temos, né, uma ação que acontece na Europa por parte do Napoleão Bonaparte, articulando uma mudança de poder na Espanha, que vai causar uma guerra civil dentro da Espanha, enfraquecendo o poder da Espanha sobre as suas colônias na América. E, por outro lado, as ideias na América que vão começar a circular são frutos, né, de algo que já tinha sido, né, trabalhado, falado, circulado dentro da Revolução Francesa, a questão do Iluminismo, e isso vai ter ligação direta com as ideias, com as práticas que vão ser estabelecidas no processo de luta de independência, das lutas de independência na América. Então, olha aí as conexões entre o que acontece na Europa e a América, certo? Napoleão Bonaparte, ele, além de, né, dominar esses territórios vizinhos, né, expandir os domínios do Império Francês, ele vai enfrentar monarquias mais distantes, como é o caso da monarquia russa, que apoiava ali a Áustria. A Rússia, ele vai ter um problema maior, e nessas batalhas com a Rússia ele vai dar uma pausa, porque num primeiro momento as batalhas com a Rússia se davam dentro do território europeu. Com a pausa nas batalhas com os russos, contra os russos, ele vai se concentrar em derrotar a Inglaterra, que era a principal concorrente da França em termos de exportação de produtos industrializados. E para conseguir controlar, né, enfraquecer a Inglaterra, era necessário fazer com que a Inglaterra deixasse de ter conexão comercial e diplomática com os países do continente europeu. Lembrando, né, o Reino Unido, ele, né, se vocês pegarem o mapa, é um conjuntinho de ilhas acima do continente europeu, certo? E aí, né, ele consegue ter sucesso em boa parte dos territórios do continente europeu, já que ele já vinha manipulando, né, quase toda a Europa, né, quase todo o continente europeu, com exceção de Portugal. No caso, Dom João VI, ele, né, que era príncipe regente de Portugal, ele vinha tentando manter os laços, né, os acordos que Portugal tinha com a Inglaterra. E por que ele vinha tentando manter isso? Porque se ele cortasse esses laços e aderisse ao bloqueio continental que a França faz sobre a Inglaterra poderia ficar ali, de certa forma, indignada com a ação de Portugal e poderia atacar Portugal. Então, Dom João VI, né, entre a cruz e a espada, nesse beco sem saída, o Dom João VI, ele articula uma jogada que para muitos parecia uma jogada de covardia, mas na verdade é uma jogada muito bem pensada. Ele transfere toda a corte portuguesa, todo o poder de Portugal ali, do Império Português, para a sua colônia mais importante, o Brasil. Então, mais uma vez, o Império Napoleônico, ele interfere em situações, né, que estavam ocorrendo ali na América, né? A transferência da corte portuguesa para o Brasil vai levar a uma série de eventos que vão acabar, tendo como conclusão a independência do Brasil, né, comandada ali pelo Dom Pedro I. Então, percebam aí as conexões, né? Então, a era napoleônica, ela é muito importante, certo? Então, esse bloqueio continental, ele dá uma águazinha, né? Dá um furo, porque o Napoleão chega tarde em Portugal, ele não consegue encontrar a corte portuguesa, Dom João VI, a família toda de Dom João VI. Ele vai ali, né, deixar as tropas circulando em Portugal, mas ele não consegue pegar a cabeça do Império Português. Nesse sentido, Napoleão vai concentrar suas forças para invadir o Império Russo. E ao tentar invadir o Império Russo, ele faz isso durante o inverno e ele cai num erro, porque os russos vão fazer a estratégia que vai ficar muito famosa durante a Segunda Guerra Mundial, onde o Hitler também vai estar atacando a União Soviética. E essa estratégia é a estratégia da terra arrasada. Você vai, né, destruindo tudo no caminho, né, do seu oponente, para que o seu oponente fique enfraquecido nesse processo, sem conseguir, né, novos mantimentos através do saque, né? Se
né, ou as tropas napoleônicas chegassem numa determinada vila e encontrasse tudo queimado, eles não iam encontrar mantimentos, alimentos. Lembrando, as tropas, elas podem até carregar uma coisa ou outra de mantimento, alimento, mas eles vão se preocupar em carregar, né, o material bélico. Né? Muitas das vezes eles vão apelar ali para o saque no território onde eles estão atacando. E como o Império Napoleônico não encontrava nada, né, eles iam cada vez mais penetrando com mantimentos escassos e sofrendo com o frio russo. Então os russos contra-atacam num determinado ponto do território russo e as tropas napoleônicas, né, vão sofrer duras baixas. Ao final desse processo, o Napoleão Bonaparte, em 1813 já, ele é preso no primeiro momento na ilha de Elba. Nós temos ali ele conseguindo uma retomada ali, um domínio na ilha. Ele vai tentar tomar o poder da França novamente, né, chegando a Paris. Vai governar durante 100 dias e é derrotado na Batalha de Waterloo, onde uma junção de forças, incluindo, né, os ingleses, vão estar derrotando Napoleão Bonaparte. E em 1815 ele é novamente, né, levado ao exílio numa outra ilha e lá ele fica até, né, a morte. O Napoleão Bonaparte, ele vai, né, durante essa expansão da França, durante o Império Francês, ele vai, de certa forma, mudar o jogo político na França e estabelecer ali pontos que vão ser levados em conta na conferência ali de 1815. Nessa conferência de 1815, né, nós temos diversos países europeus, diversas monarquias europeias, entrando no debate de quais vão ser os novos limites desses territórios. E nessa conferência de 1815, nós já temos ali um realinhamento do território europeu, que ainda vai sofrer mudanças durante o próprio século XIX, mas, né, o que é feito nessa conferência já dá ali uma mudada significativa nos territórios, transformando esses territórios em territórios mais próximos do que hoje a gente observa no mapa. Essa adequação vai voltar a acontecer mais à frente, mas o passo já é dado ali em 1815, nessa conferência, após ali a derrota de Napoleão Bonaparte, certo? Então, fiquem atentos a isso também. As ações de Napoleão Bonaparte em 1815 vai gerar ali uma reestruturação, né, de algumas monarquias vão se reestruturar, mas já vai haver uma mudança, né, nos esquemas políticos. Cada vez mais nós vamos ter monarquias constitucionais, não mais monarquias absolutistas, e nós vamos ter também uma redefinição do desenho da geopolítica europeia, certo? Então fiquem atentos a isso, galera. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.